Acompanhe a leitura então da palavra de Deus, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, que é devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Bom, como eu havia dito, nós temos aqui na divisão do Salmo de número 96 3 sessões. Essas 3 sessões, na verdade, elas envolvem aqui uma tríplice convocação para a adoração ao Senhor, porque são 3 convocações. Essas 3 convocações, basicamente, você percebe que elas são estabelecidas pelos verbos imperativos, né? Por exemplo, a repetição dos versos 1 e 2, quando 3 vezes ele vai usar aí o verbo cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E aí você vai para a segunda convocação no uso do verbo tributar. Então o verbo tributar, quando ele vai dizer tributai ao Senhor 3 vezes também. Na terceira convocação, a que nós vamos hoje fazer aqui a exposição, ela, na verdade, usa verbos distintos, né? Então você tem alegrar-se, regozijar, folgar, exultar. Então você tem 4 vezes uma expressão que ela se concentra exatamente nesse conceito de júbilo, de alegria, apesar de ser verbos diferenciados aqui nessa terceira convocação, dos versos 11 ao 13. Então, cada uma dessas convocações, por exemplo, a primeira convocação, nós vimos que aqui envolve um chamado para honrar, para admirar, para glorificar a Deus, focando mais na expressão da verbalização dessa adoração. Então, aqui ele é uma convocação para a adoração verbalizada, declarada. É aquela que a gente profere com a boca. Você vai para a segunda convocação, ele nos faz aqui um chamado, não há agora apenas a verbalizar a nossa admiração, a adoração ao Senhor, mas ele faz aqui uma convocação, um chamado para agora a adoração por meio das nossas ações e atividades. Por isso que a expressão tributai, ela está ligada a dar algo a alguém, oferecer algo. E aí tem a relação, como nós vimos, no contexto da Antiga Aliança, o Antigo Testamento, com a prática do uso dos sacrifícios. Os sacrifícios diariamente eram oferecidos como uma forma de expressar o desejo de que Deus não retirasse a sua presença do meio do seu povo. E constantemente era oferecido sacrifício, todos os dias eram oferecidos sacrifícios, né, pelos sacerdotes. E essa ideia de oferecer sacrifício todos os dias, derramamento de sangue, exatamente ali apontando para a ideia de que, através do sacrifício de Cristo, um único sacrifício de morte foi suficiente, foi eficaz para que então fosse aplacada a ira de Deus e Deus não virasse as costas para o seu povo. Então, podemos dizer que a eficiência, podemos dizer que a realidade, a concretização das misericórdias de Deus em não nos tirar da sua presença é Cristo. Essa é a relação que ele está fazendo nos versos 7 a 10, nesse tributai ao Senhor. O que nos lembra muito que o apóstolo Paulo, certa vez, disse em Romanos capítulo 1, verso 14, quando ele fala, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, né, pregador do evangelho, porque ele refere-se a isso,
a gratidão é a dívida permanente que nós temos ao Senhor, desde quando a gente é concebido e nasce. A nossa existência já é motivo de dívida ao Senhor quanto à expressão de gratidão e de louvor a Ele. Então, a nossa existência é motivo de tributar, consagrar, de glorificar ao Senhor. E Ele faz isso, então, como eu disse, chamando a atenção para as ações, para as atividades. A terceira convocação, que se concentra, então, na expressão alegrar, regozijar, ela envolve um chamado aqui para os demais elementos e seres vivos da criação. Isso aqui é intrigante para nós. Por quê? Porque, veja, na primeira e na segunda convocação, a quem é direcionado esses imperativos, esses chamados? Por exemplo, a verbalizar, a declarar, que é aqui uma referência à ideia ali do culto solene, né? O culto solene. E aí, enquanto vai aqui na segunda convocação, para o chamado a tributar ao Senhor no dia a dia. Então, por exemplo, a primeira convocação, ela se refere, o chamado, ela é dirigido a todos os seres humanos, indistintamente, o que coaduna com Romanos capítulo 1. Enquanto que a segunda convocação, ela restringe-se apenas aos eleitos. Qual é a expressão lá? Cantai ao Senhor todas as terras. Ele está falando de todos os seres humanos. Sejam justos, sejam eleitos ou não, sejam crentes ou não. O dever de adorar ao Senhor está ali já estabelecido pela obrigatoriedade natural, moral e espiritual. Enquanto que aqui o dever que é estabelecido na segunda convocação, ela é proveniente da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque só os eleitos podem estar na presença de Deus por meio de Cristo. Né? Por isso que lá, entrai nos átrios do Senhor com ofertas, com oferendas. Então, que oferta é essa? Agora, Romanos capítulo 12, verso 1, nos fala que a oferta, ela, por meio de Cristo, somos nós, que é o chamado sacrifício vivo, que é o culto racional a Deus, né? Culto consciente a Deus. A terceira convocação, então, ela vai se dirigir, como eu disse antes, aos demais elementos e seres vivos da criação, que são os animais, as plantas, tudo que foi criado do primeiro ao quinto dia, né? Então você tem os céus, a terra, você tem os mares, você tem os vegetais, tudo quanto é tipo de árvore, de vegetal que você possa imaginar, todas as espécies. Você tem também todas as classes e espécies de animais. Tudo o que se refere ao que está abaixo e antes do homem, do ser humano, é o que envolve aqui essa convocação. Aí parece até estranho, né? Como é que é, por exemplo, quando você vai, versos 11 a 13, vamos ler de novo. Olha então o que diz, versos 11 a 13. Alegrem-se os céus. Talvez a expressão céus, ela não se refere apenas ao firmamento. Ele dirige-se à questão do aspecto do universo, dos astros. E a terra exulte, que se assemelha muito com o Salmo 19, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aí veja, o ponto em questão aqui, talvez a gente pergunte, né, o que nos chama a atenção nessa terceira sessão, nessa terceira convocação de adoração, é que o salmo para quem o salmista está direcionando essa convocação. Esse chamado é dirigido, então, a todos esses elementos da criação. Ele está chamando o campo, ele está chamando as árvores, os bosques, as florestas, para que eles se regozijem na presença do Senhor. Mas por que essa convocação é dirigida àquilo que é inanimado, que não tem vida? Obviamente, com exceção dos animais, porque as plantas são organismos vivos, elas não são seres vivos, são distintos, né? Mas o que o salmista ele está fazendo, na verdade, aqui? Ele está ensinando alguns princípios que são fundamentais, ou que não são importantes. Eu quero destacar pelo menos dois desses princípios que estão aqui, pelo menos, claro, ao Salmo 96, nesses versos. O primeiro princípio, veja, ele está nos ensinando aqui, nesse primeiro princípio, tudo que foi criado por Deus é para a glória dele. Esse é o primeiro princípio. Tudo que existe é para a manifestação da glória do Senhor. Ele tem o dever de glorificar ao Senhor. Tudo, das coisas inanimadas, como também a todos os seres vivos, e isso inclui os seres humanos, claro. Mas referindo-se mais precisamente da criação do modo geral.
tudo que foi criado por Deus, mesmo não tendo vida como nós a temos, ele tem como propósito em todas as suas atribuições, em todas as suas funções, manifestar a glória do Senhor. Então, esse é o primeiro princípio, que, aliás, é o princípio absoluto em tudo, né? Que a gente estuda das Escrituras. O segundo princípio é o fato, é o que se estabelece da relação que Deus tem com todos os elementos criados, mesmo inanimados. Por exemplo, o princípio que nós percebemos aqui é que Deus, ele não trata a parte de nós tudo que foi criado na natureza, ou também no universo. Tudo que há na natureza, ou tudo que há no universo, não estão separados dos planos de Deus na história. E aí veja, Deus, ele tem zelo pela sua criação como um todo. Deus, ele tem amor, ele ama tudo aquilo que ele criou. É claro que, nesse caso, veja, não se trata de amar como ele ama, por exemplo, o seu povo, os eleitos. Mas a expressão amar aqui, o verbo amar, se encaixa. O amor no sentido de se afeiçoar, tudo que faz parte da criação está incluso nos seus planos soberanos e também redentivos na história, né? Seja para demonstrar punição, ou seja para demonstrar salvação, para revelar salvação. Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender isso de forma bem resumida. Se você for para Gênesis capítulo 1, verso 31, lá tem uma expressão de afeição da parte de Deus pela sua criação. E é claro, lá está incluindo também agora o homem, né? A criação do ser humano. Mas observe que a cada dia que se encerra a criação, ele usa a expressão, e viu Deus que tudo era bom. E o verso 31, finalizando, concluindo, ele vai dizer, ele vai reforçar na expressão que é dada aqui, Gênesis 1, 31. O que ele vai dizer lá? Quem quiser ler, pode ler. Gênesis 1, 31. Expressão de satisfação. E é nesse aspecto que a gente percebe, então, que Deus ama a sua criação. Deus tem amor pela sua criação. Você vai, por exemplo, para a criação dos vegetais, como é a relação que Deus estabelece do seu zelo pelos vegetais? Gênesis 1, verso 11. O que diz lá? Quem puder ler. Lá ele vai dizer que Deus abençoou as árvores, para que elas, as ervas, as vegetais, as árvores de modo geral, para que elas fossem o quê? Frutíferas. Pode ler, por favor. Gênesis 1, 11. Quem quiser ler, tá? Em voz audível. E diz: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Observe então aí a relação que Deus tem com esses elementos criados. Gênesis 1, 22, quando ele fala, essa é a mesma expressão, que agora a expressão que o escritor de Gênesis faz nesse relato, ele coloca os animais num degrau um pouco mais elevado que as plantas. Planta não tem sistema nervoso, né? Os animais têm. Os animais são seres vivos. Então, Gênesis 1, 22, o que ele vai dizer lá? E abençoou Deus os animais e disse. E ele vai dizer, sede fecundos. Ele está abençoando esses seres vivos, essa classe de seres vivos, de criaturas, com fecundidade e vida permanente. Muito interessante isso, né? Gênesis 2, quando Deus ele usa duas árvores frutíferas para representarem a vida e a morte. Você tem Gênesis 3, Gênesis 3 é muito precioso para nós. E você observa que em Gênesis capítulo 3, dos versos 17 ao 19, você tem a natureza como um todo, a terra como um todo, e como também todos os seus fenômenos da criação, agora condicionados à maldição do pecado por causa da desobediência do homem. Maldito é a terra por tua causa. Dela agora você vai ter que tirar o seu sustento. Vai haver uma guerra, uma briga entre o homem e o solo. As ervas daninhas agora vão fazer parte da vida do homem. Então você está percebendo que há elementos da criação que acompanham, que estão sendo direcionados na história da redenção, na história da criação, queda, redenção, e haverá também na consumação, no fim de todas as coisas, a participação ativa de todos os outros elementos da criação. Você vai, por exemplo, para Gênesis 6 a 8, você tem ali Deus usando a criação como um todo
os elementos da criação, onde ali encontramos Deus destruindo tudo que há no mundo criado, junto com os seres humanos por causa do pecado. Porque tudo que havia na criação, nesse período noaico, né? Nesse período noaico, aí, período de Noé e sua família, tudo que os homens faziam para se rebelar contra Deus, havia participação ativa dos elementos da criação. Animais eram usados para adoração a ídolos pagãos. Você tinha todos os recursos da natureza, eles usando todos esses elementos da criação para se voltarem aos seus falsos deuses. O uso da violência desenfreada, como o texto vai enfatizar claramente que isso foi a gota d'água para Deus, né? E aí depois você tem em Gênesis 9 o contrário. Você tem agora em Gênesis 9, Deus ele não extermina tudo e encerra, mas Deus ele estabelece um recomeço, não apenas para o homem, a partir de Noé e sua família, mas também para um recomeço para a criação dele. Ele também salvou casais de animais de cada espécie na arca. Isso mostra a relação de preservação também com a criação. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, com Romanos capítulo 8, esse texto eu gostaria de ler com você, Romanos capítulo 8, versos 18 ao 23, olha lá o que o apóstolo Paulo nos diz. Né? Ele vai, inclusive, lá nos mostrar que a criação ela será libertada de todo o mal que ela sofre por causa dos nossos pecados no dia da volta de Jesus, que é a ênfase dos versos 11 a 13 do Salmo 96. Alegrem-se florestas, bosques, céus e terra. Por quê? Porque o Senhor julgará o mundo. Esse julgamento é o alívio que a criação vai ter, para que então ela seja restaurada e liberta de todo o mal do pecado. Olha o que o texto diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Deixa eu fazer um aqui. A palavra de Deus ela é muito precisa para nos explicar as coisas, né? Porque quando ele diz que a criação está sujeita à vaidade, ou seja, a todos os aspectos do pecado, da natureza pecaminosa, né? Da pecaminosidade em si, ele deixa claro que a criação não foi quem pecou. A criação, não, os elementos inanimados da criação não possuem consciência. Olha a distinção. Paulo sendo muito preciso ao nos explicar isso. Mas a criação faz parte de tudo que envolve a história da humanidade, para revelar a responsabilidade do homem nela. Então, não voluntariamente, verso 20 ainda, mas por causa daquele que a sujeitou. Por que a sujeitou? Porque lembra, qual foi o mandato que Deus estabeleceu? Em que lugar o homem está, por exemplo, como o Salmo 8 nos explica? O que o Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o 30, nos diz? Nos diz que Deus ortogou ao homem a responsabilidade de dominar a criação e ter controle sobre tudo que existe nela. Deu a ele poderes. E aí, por causa do que o homem fez, por causa da sua desobediência, agora, veja, a criação ainda está sujeita a ele, mas agora numa perspectiva pecaminosa. É isso que ele está explicando. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em tudo isso, observe que o salmista está incluindo a criação como parte dos propósitos soberanos de Deus, como parte dos seus planos redentivos e como parte da manifestação do seu governo e do seu reinado sobre todas as coisas aqui. Você tem, por exemplo, do nascimento à morte de Jesus Cristo, os elementos, como também os fenômenos da natureza, da criação, reagindo a todos os eventos ou a toda a concretização da obra redentora de Jesus, por exemplo. Quando nos diz que Jesus suspirou, o que foi que aconteceu? Enegreceu-se os céus. O céu escureceu.
e houve um grande terremoto, um tremor de terra. Fenômenos sobrenaturais aconteceram envolvendo elementos da criação. Não, de se lembrar que Jesus não apenas ele tinha poderes sobre alguns aspectos e fenômenos da natureza, mas ele tinha poder sobre todos os fenômenos da natureza. Ele podia ressuscitar mortos, e não só daquilo que é material, mas Jesus Cristo manifestava poder, domínio sobre também as criaturas celestiais, o mundo espiritual, o poder que ele tinha de expulsar, expelir demônios. Os demônios, foi o período que mais legiões de demônios, as trevas se manifestaram na presença do nosso Senhor Jesus, porque o Redentor estava aqui nessa terra. Um fenômeno que não acontece mais, com essa frequência. Não que eu não estou dizendo que isso acabou, não é isso. Acontece ainda. Mas eu posso dizer que de todas essas coisas que a gente tem, em certa medida, testemunhado de alguma forma, né? Esses fenômenos demoníacos ou espirituais, né, malignos, em 90% isso aí tudo é charlatanismo. Mas acontece. Acontece. Mas observe, vamos me deter nesse ponto. Observe então, o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente o fato de que nós não podemos dicotomizar, nós não podemos dividir as coisas que diz respeito ao que envolve a criação como um todo em relação à nossa vida espiritual. E aí veja que se separar, né, dicotomizar as coisas tem sido um dos maiores problemas dos cristãos nos nossos dias. E eu creio que seja por isso que nós demoramos a entender passagens como essa aqui do Salmo 96. Em compreender por que o salmista está aqui expressando essa convocação também para os elementos da criação. Agora, é claro que a criação em seus elementos inanimados, eles não são capazes de falar, literalmente, não são capazes de manifestar consciência própria, e muito menos eles são como seres humanos que agem por personalidade ou moralidade própria. Mas a natureza como um todo, os elementos da criação como um todo, que compõem aí a Terra, também o universo, eles se comportam de conformidade com essas facetas dos planos soberanos e redentivos de Deus. Eles participam. Então, observe, quando você vê a própria expressão que o salmista lá, o rei Davi, faz no Salmo 19, quando ele nos confirma essa verdade, ele vai lá dizer no Salmo 19, versos 3 e 4, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Ele está distinguindo esses elementos inanimados da criação do ser humano. Mas olha o que ele vai dizer. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. A criação, mesmo que ela não tenha, ela não seja semelhante a nós, seres humanos que possuímos consciência, moralidade, para a compreensão precisa das coisas que envolvem a revelação do Senhor e da necessidade de adorá-lo, mas a criação faz o que ela tem que fazer porque as atribuições dela já estão ali programadas, impressas em cada elemento da criação para que ela faça todas as coisas com o fim de glorificar a Deus. É isso que é isso que o profeta Davi, não apóstolo é Novo Testamento, né? Mas isso que o profeta Davi está falando aqui. Quais as aplicações que nós podemos fazer diante disso, então? A primeira aplicação que nós devemos fazer é que a criação e os seus demais elementos, elas não estão separadas de tudo que envolve os planos redentivos, como também os planos escatológicos e futuros de Deus para o seu povo. Da mesma forma que nós eleitos, no dia do juízo final, a criação também ela vai ser libertada da escravidão, em que ela também caiu e ela foi introduzida por nossa causa. Junto com os verdadeiros crentes, a criação também vai passar por uma transformação, ela também vai passar por uma glorificação. Por isso que, propositalmente, eu fiz questão de ler o texto de Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra. É interessante você ver o apóstolo Paulo também usando a expressão de que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, observe que, assim como todos os crentes,
a criação também vai participar da adoração universal e permanente ao Senhor no novo céu e nova terra. O quadro que a gente encontra em todo o Novo Testamento, quando se trata desse tema, é que tudo que existe vai estar em todas as suas atribuições, manifestando louvor e alegria por estarem libertos do mal. Tudo. E a segunda aplicação que nós precisamos fazer é que esse salmo nos mostra que quem tem controle sobre a criação não é o homem. Quem controla os elementos e os fenômenos da natureza e do universo, quem controla toda a natureza como um todo, que corresponde a esse comando nos seus planos e desejos, não é o homem, é Deus. E aí veja o verso 10, que corrobora com os versos 11 e 13. A 13, né? Verso 10, quando ele nos responde claramente esse ponto, ele vai dizer aí, ó: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Perceba como é o ser humano enquanto um ser dominado pelo pecado, quando se trata desse ponto. Porque, veja, em geral, nós fomos formados e educados a pensar que a natureza e os seus fenômenos, eles estão sob o nosso controle. A gente aprende isso na escola. Sutilmente essas coisas vão sendo incutidas por causa do humanismo moderno que concentra-se em ensinar, doutrinar as pessoas a centralizarem a figura humana na resposta e no controle de todas as coisas em relação ao mundo como ele é. Quando vamos para a Escritura, aí você vai para a narrativa da criação, da queda, da história da redenção e do fim de tudo no futuro, veja que ele não se concentra no homem, mas ele se concentra no ser. Observe bem, se concentra no ser e na vontade soberana de Deus, na pessoa ou por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. A protagonização de todos os eventos da criação está em Deus, do início ao fim, e não é à toa que Jesus Cristo é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Quando você vai para Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, ele vai dizer isso para nós. Quando ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você vai ver esse mesmo preceito sobre a supremacia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando o próprio apóstolo Paulo, em Atos 17, dos versos 22 ao 29, ele vai falar isso, lá no seu discurso aos atenienses. Olha o que ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Observe como, aprenda com o apóstolo Paulo, ou vamos aprender com o apóstolo Paulo a pregar o evangelho completo e parar com essa ladainha de falar: Jesus te ama, Jesus não sei o quê, né? Olhe bem o evangelho de forma completa. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o evangelho pregado na íntegra, antes de falar de arrependimento de pecado, falar que Jesus salva, que Jesus perdoa os nossos pecados, primeiro nós temos que lembrá-los de que o homem está desviado ou ele está longe da presença de Deus por causa da sua idolatria e incredulidade. A incredulidade leva à idolatria, né? Não ao contrário. A incredulidade leva o homem à idolatria. Observe que, inclusive, esses elementos que são mencionados pelo apóstolo Paulo aqui em Atos 17, no verso 28, quando ele diz: pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Não sei se vocês sabem, mas o conceito de daquilo que é além da metafísica ou de metafísica, ela começa com essa expressão metafísica, ela já começa a ser usada no período da Grécia Antiga. O primeiro, talvez, que tenha cunhado essa expressão foi Platão. E depois ela foi, em certa medida, se desenvolvendo esse conceito do que é metafísico, com Aristóteles, que é discípulo, né, de Platão. Mas podemos assim dizer que a pessoa que mais talvez tenha escrito sobre esse assunto, porque ele se debruçou muito em defender ou provar a existência de Deus, foi Tomás de Aquino. E você vê que esse conceito de viver, mover, existir, são os elementos de evidência da existência de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso para os atenienses. Os deuses que vocês adoram não existem, é falso. Veja como isso coaduna quando você vai para o Salmo 96, novamente, olha os versos 4 e 5. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Por que o salmista diz que o Senhor, porém, fez os céus? Porque o salmista não está preocupado em provar a existência de Deus. O que é existir? A definição dessa expressão. Existir é nada mais do que algo que provém de outra coisa, ou de outro ser. Um ser que provém de outro ser. A expressão existência, talvez ela não caberia para se referir a Deus. Qual é o nome que nós encontramos nas Escrituras para se referir a Deus constantemente no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento está recheado desse nome. Qual é o nome hebraico de Deus lá? O nome que mais se destaca no Antigo Testamento? É o nome Yahvé, ou Javé, né? O que significa lá? Lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça, ardendo em fogo, mas ela não é consumida pelo fogo? Eu sou. Ele não diz para Moisés, eu existo. Você percebe a definição dos termos, como a Bíblia nos deixa claro? O próprio Deus, ele se revelando a nós, dizendo, eu não existo apenas, mas eu sou. Não estou falando que a expressão está errada, mas a definição mais precisa para entendermos quem é Deus na sua essência, ou a essência de Deus como uma realidade, é essa expressão que ele dá, eu sou. A gente usa a expressão Deus existe só para que fique mais claramente entendido algumas explicações sobre o ser de Deus. Por isso que eu estou dizendo, não está errado falar que Deus existe, mas a expressão que mais deveríamos nos apropriar, porque o próprio Deus nos diz é, eu sou. Deus é. Ele não apenas existe, Deus é. Não é que eu ficar tentando descobrir meios ontológicos e filosóficos para provar a existência de Deus. Não precisa. Ele não precisa de ninguém provando a existência dele, porque ele é. Nossa, é uma coisa assombrosa. Isso deveria fazer os homens caírem com o rosto, a fronte em terra e temer ao Senhor e ter medo do Senhor,
ou se curvar diante dele com seu coração trêmulo, porque a existência é uma expressão mais apropriada a nós que dependemos dele, vivemos, nos movemos e existimos por causa dele. Por causa dele. A vida está nele, ele dá a vida. Ele é. O ápice de tudo que se pode conhecer, aprender, desenvolver, aplicar em todas as áreas do conhecimento humano, você percebe que é a criação do mundo pelo próprio Deus. Os princípios basilares para que respondamos às questões cruciais da vida, de todas as outras coisas que envolvem a nossa vida, veja que elas estão já estabelecidas, inclusive no próprio relato da criação, quando nos diz que há um Deus que fez tudo e se revela por meio de todas estas coisas criadas. Nós, cristãos, nós precisamos nos desintoxicar dessa ideia de que o natural se explica apenas como natural. E isso aqui não é verdade. Que é o conceito, inclusive, do racionalismo, né? Do existencialismo. Os elementos da natureza, eles também estão inseridos nas coisas que são espirituais. Ou seja, aquilo que é além do que é físico. Por isso que a expressão metafísica para definir o que é físico. O que vai além disso é além da metafísica, né? Mas observe, aquilo que a natureza expressa nos seus fenômenos, ela não se limita apenas ao que é material. Senão, seríamos marxistas. Seríamos ateus. Tudo, a origem da vida, todo o universo, a origem do ser humano, tudo que a natureza, tudo aquilo que envolve a existência das coisas, como as usufruímos, como as vemos, tudo que nós aprendemos e conhecemos dela, ela tem proveniência divina e sobrenatural, espiritual. E é nesse sentido que elas estão sujeitas a todas as ordens de um Deus que não tem limites, porque Ele é. O princípio primeiro de todas as coisas é Deus, ou seja, todos os acontecimentos, todos os fenômenos têm como fim último revelar a glória de Deus e a satisfação da própria vontade dele. É por isso que todas as vezes, quando nós interagimos, estudamos, observamos e até participamos, nos envolvemos com a natureza e com todos os seus fenômenos, isso deveria nos levar a glorificar a Deus sobre todas as coisas. Mas, infelizmente, o homem não está disposto a isso no seu coração. E aí veja como que a criação nos mostra que Deus ele não apenas existe, mas Ele é, porque a existência pressupõe exatamente a realidade provinda de alguma fonte ou de algum ser. Nós existimos porque Deus é. A natureza existe porque Deus é. Se chove é porque Deus é. Se faz sol, aquele calor de rachar, porque Deus é. Os eventos catastróficos é porque Deus é. Deus move todas as coisas. Deus move as montanhas de lugar, se Ele quiser. Deus, Ele é infinito e nós somos finitos como criaturas. A existência de Deus é desta forma, no seu sentido mais absoluto e livre de qualquer outra coisa ou de outro ser. Isto aqui já deveria ser suficiente para que todos os homens, como eu disse antes, adorassem e temessem o Senhor. Finalizando, a Bíblia nos promete que em Cristo, é por isso que Paulo fala que Ele é a primazia da criação, em Cristo seremos todos reconduzidos plenamente a este propósito original e primário da nossa existência. E a criação está inclusa nesse plano redentivo. E tudo que Deus criou vai se convergir em louvor a Ele. É assim que o salmista finaliza. Quando ele mostra que tudo o que existe demonstra a completude dos propósitos de Deus na adoração a Ele. Não são apenas os homens que vão adorar o Senhor, mas a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que foi criado por Ele vai convergir em louvor, adoração e alegria a Ele. Tudo. Deus nos abençoe. Amém.